Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Cine com Elas, dessa vez para falar sobre A Viagem de Chihiro. Caso você não tenha assistido essa obra-prima do Estúdio Ghibli, não se importar com spoilers, fique aqui com a gente. Caso queira assistir antes, tá na Netflix, dublado, para quem gosta de dublado também. Vocês falam da dublagem, por acaso ele recebeu uma nova redublagem? Não, tá com a mesma dublagem que antes. Ah, amém, gente. Eu gosto das dublagens antiguinhas. Este filme, que é dirigido por Hayao Miyazaki, o chefão do Estúdio Ghibli, é uma obra de fantasia de 2001, que fez bastante sucesso depois que ele foi premiado no Oscar em 2003 como o melhor filme de animação. Ele estava como maior filme das bilheterias japonesas, até Your Name entrar nas bilheterias e acabar desbancando ele depois. Este filme conta a história de Chihiro, que está mudando de casa junto com os pais dela. Eles acabam se perdendo no meio do caminho e achando um túnel muito misterioso. E os pais acabam entrando e a Chihiro vai atrás. Após esse túnel, eles acham uma pequena cidade, onde aparentemente está tendo um festival, mas não tem ninguém lá. Os pais dela acham comida, assim, à disposição, cheirosa, né, como eles dizem, e acabam comendo. Depois de um tempo deles comendo, e a Chihiro foi dar uma olhada no restante do local, ela voltou, os pais dela viraram porcos. Os pais dela acabam sendo levados para uma fazenda que é, digamos assim, parte de uma casa de banho. E a Chihiro tem que trabalhar nessa casa de banho para conseguir a liberdade dos pais dela. Bom, meninas, eu gostaria que vocês dessem um oi e falassem quando foi que vocês assistiram A Viagem de Chihiro a primeira vez e qual que foi a primeira impressão de vocês, começando pela Bárbara. Oi, gente, tudo bem? A primeira vez que eu assisti eu era muito nova. Eu lembro que, era na época que você ainda alugava DVD, sabe? Alugar DVD era uma coisa muito normal. A minha mãe pegou aquele DVD porque, viu, animação, vamos levar. Na época eu assisti com a Natália, né? E a gente lembra que não gostou, e foi até na locadora trocar por uma coisa um pouco mais infantil. Só que aí eu fui crescendo e aquela animação não saía da minha cabeça, né? Porque, sei lá, ficou muito marcante. Eu lembro que muitas coisas me assustaram naquilo. A cena dos pais virando os porcos, a cena de toda a sujeira saindo daquele personagem, né? As cenas de violência, né? Porque tem sangue, então, eu simplesmente fiquei muito assustada com tudo que acontecendo, mas ao mesmo tempo achei muito curioso, muito fantástico, sabe? Realçava muito a questão da fantasia. E apesar do final feliz, eu meio que ficava, pra uma criança, muita coisa pra processar. Mas depois eu reassisti, uma impressão totalmente diferente. Depois eu reassisti, ainda mais velho, tive outra impressão totalmente diferente, né? E no fim você acaba vendo que é uma animação muito rica, ela tem uma mensagem muito mais profunda do que aparenta. Manu? Olá, meus queridos, tudo com vocês? Eu sou a Manu e eu vi A Viagem de Chihiro em VHS. É um filme que marcou muito a minha infância, também que é um dos meus filmes prediletos. E aí, quando eu era criança, eu me mudei, então eu me identifiquei ainda mais com a Chihiro depois. Como a Carol disse, criança não gosta de se mudar e foi bem difícil essa época. E Chihiro foi bem importante pra mim, até antes mesmo de me mudar. Foi uma fita que marcou muito a minha infância e eu sempre que eu posto, eu reassisto o filme e eu me emociono com as mesmas partes. E é um filme que me lembra bastante Alice no País das Maravilhas e Magic de Oz. É a mesma coisa de viajar pra um outro lugar, então pra mim foi um filme bem importante, até hoje. Depois de assistir várias vezes, vocês conseguiram pegar todas as referências, digamos assim, todos os significados que tem cada parte do anime? Se vocês quiserem citar uma mais marcante aí. Eu gosto muito da cena em que eles estão caindo, sabe? Em que ela diz o nome dele e ele deixa ele virar um dragão e eles estão caindo bem no finalzinho. Eu acho essa cena muito marcante, porque na minha cabeça de criança, quando eu assisti, achei que eles eram irmãos. E foi uma confusão. Foi uma confusão que eu mesma fiz, sabe? Eu achei muito engraçado, nossa, eu achei que eles eram irmãos de nada a ver, sabe? Mas eu acho aquela cena muito bonita. Todas as cenas em que tem o dragão eu acho muito bonito. Mas uma das cenas marcantes é que aparece o Sem Face e ele oferece ouro pra ela. E aceitar ouro do Sem Face traz uma sorte, né? E eu gosto muito dessa questão cultural de que ela simplesmente não aceita mesmo não sabendo. Eu acho isso sensacional. Uma das cenas que mais me marcou é a Chihiro no trem com os amigos. Porque ali a gente vê... Essa cena é bem marcante pra mim. E ela
ganha mais significado depois quando eu cresci, porque Chihiro não é um filme pra te ver quando tu é criança, tu não entende o que tá acontecendo ali. Não é um filme pra te assistir uma vez, ele é bem complexo, mas quando eu cresci eu entendi que ela deixava de ser alguém que era carregada, que tinha que pegar pela mão, pra alguém que comanda o grupo, porque ali as pessoas estão dependendo dela. E quando ela se despede do Haku, pra mim aquilo também foi bem impactante. O Haku é um personagem que eu gosto. Então ele dizendo pra ela que eles vão se encontrar de novo, aquilo foi algo que foi bem simbólico pra mim, da minha infância e hoje em dia também. Acho que pra mim a primeira vez que eu assisti, eu não era criança, já tinha uns 14 anos. Eu assisti, foi no ano que ele foi premiado no Oscar. Eu achei que quando ele recebeu a indicação, eu pensei assim, vamos dar uma olhada, né? E eu consegui assistir, foi na casa de amigos, e eu não conseguia assimilar que o Haku era o Ryu, em que a Chihiro sofreu um acidente, não sei como dizer, tipo, ela quase se afogou nesse rio aí. Eu lembro assim que eu não peguei nada, porque eu tinha zero referências de cultura oriental. Mesmo assim, eu consegui captar a mensagem de evolução que é esse anime. Além dessa cena do trem, muitas cenas assim que ela basicamente pegou pra criar ali aquele bebezão lá que acabou se transformando num ratinho, ou a bronca que ela dá no bebezão, sabe? Ou ela querer cuidar do Haku. São vários pontos em que ela demonstra uma maturidade. E isso foi a primeira coisa que eu captei durante a animação. Na primeira vez que eu assisti, eu continuo, todas as vezes que eu assisto, é a coisa que mais me surpreende, é a coisa que mais me deixa tocante, digamos assim, na animação, é esse amadurecimento dela, que ela sai de uma criança muito mimada. Eu sempre achei assim, não tinha motivos pra ficar de birrinha por mudar. Eu aprendi, conforme foi passando o tempo, a lidar com as mudança que eu digo de casa, porque eu mudava demais. Eu basicamente morei 2 anos em cada casa da minha vida. Então, eu mudei bastante. Aí, eu assistia a Viagem de Chihiro. E não via, tipo, um motivo, assim, real. Um motivo, sabe? Eu achava ela muito mais mimada do que eu deveria achar. Do que, sei lá, tentar compreender que ela era uma criança e que não era acostumada a mudar, como eu era acostumada. Mas eu achava que era muito mimada. E ela terminou o filme extremamente uma criança madura que sabia o que tinha acontecido na vida. Eu acho que o nome da animação se chama Viagem de Chihiro, né? Eu acho que o tempo todo a gente fica com a ideia de que é porque ela vai se mudar, mas na verdade eu acho que é o amadurecimento dela que ela tem ao longo da obra, que a viagem meio que transforma ela e em que ela amadurece. Eu acho que a gente tem uma enorme diferença entre a personagem quando ela começa e quando ela termina a jornada. Eu entendo a Chihiro. Eu entendo tu não entender a Chihiro, mas eu entendo a Chihiro. Porque eu fui a criança que odiou se mudar e que fez muito drama por ter se mudado. Mas quando tu passa por essa mudança, que eu acho que é exatamente isso que a Chihiro passou, tu aprende a valorizar algumas coisas que tu tem conforme as situações que tu passa, as situações que te fazem crescer. E foi exatamente o que aconteceu com ela, porque ela sempre... Tem aquela questão que ela era mimada, assim, ela era muito mimada. Só que ali ela perdeu completamente quem defendesse ela. Ela tinha as pessoas que ajudavam ela, só que o resto, tipo assim, engole o choro e dá teu jeito, meu anjo. E foi isso que ela teve que fazer. Pensa, uma criança que nunca trabalhou, uma criança que não sabia se virar, precisava que os outros pegassem da mão pra fazer as coisas com ela. Que simplesmente fazia birra. Tu tem que passar por tudo isso, que é chamado nos filmes, se eu não me engano, Jack Page, que quando o personagem ele atinge um amadurecimento, que é o que a gente vê nela, é algo muito simbólico e é muito importante, ainda mais dentro dessa história. Então eu acho que tem uma grande diferença nela quando ela começa e quando ela termina. Vamos então começar a tratar de assuntos polêmicos, digamos assim. Um deles é sobre trabalho infantil e a prostituição. Antigamente no Japão, essas casas de banho eram populares por serem, primeiro, comandadas por uma senhora idosa, a Yubaba, se chamava Yubaba, a dona dessas casas, e eram conhecidas por serem casas frequentadas por homens, que tinham ajuda de mulheres para banhá-los, digamos assim, para ajudar a esfregar as costas e tudo, e que também rolava prostituição. Digamos assim que a prostituição era tipo um extra ali, sabe? Não é o objetivo principal das casas, mas deixavam rolar ali. E essa casa em que a Chihiro trabalha, apesar de ser uma casa para espíritos,
ainda rola essa comparação com as casas de banhos que tinham no antigo Japão. Eu nunca tinha me atentado a essas coisas, né? E agora tentando lembrar, tipo, eu acho que o pessoal que trabalhava lá, né, era realmente bem jovem até. Então eu tô meio na dúvida enquanto isso, porque, sendo bem sério, tipo, isso é uma coisa que eu nunca tinha corrido atrás pra saber sobre isso, então pra mim foi uma surpresa escutar durante a live. E agora eu tô tentando assimilar, e eu acho que talvez os filmes do Estúdio Ghibli, eles trazem muito da cultura, né, e ao mesmo tempo eles trazem muita crítica em relação a essa cultura, ou a relação que o homem tem com a cultura, então eu não duvidaria que fosse o caso, mas estivesse de uma maneira bem despercebida mesmo. No caso da parte visual, né? Porque o título do filme, na verdade, é Sen to Shihiro, né? Que é a Sen para Shihiro, sabe? Algo assim. No caso, a Yubaba rouba o nome dela e dá outro nome para ela. É algo que pode ser comparável ao que faz com as strippers, em que elas colocam um nome fake ali para ninguém saber a identidade real delas, porque elas são outras pessoas ali naquela casa de banho, naquela casa de prostituição. Isso meio que caiu por terra já se sabe que não é realmente isso que é tratado no filme, mas realmente ele dá a entender, essa teoria meio que durou alguns anos em questão da Viagem de Chihiro, por ser uma questão histórica do Japão, e como ali mostra muito do Japão, a gente tem a arquitetura do filme, é muito do período Edo, a gente tem, se não me engano, o shintoísmo ali também representado nas criaturas, que é uma mistura de religião. E a gente vê também a questão do nome, que tem significados. O nome Shihiro significa 1000 ou alguma coisa, e o Sen significa nada. E isso está muito ligado à questão de identidade trabalhada dentro do filme. Então eu acho que essa... Eu não vou dizer que não aconteça, que talvez eles não tenham sido... que eles não queiram retratar de algum jeito, depois quiseram meio que tapar os pau com a peneira, sabe? Dizendo que não. Eu acho que pode ter acontecido, apesar de eles dizerem que não. Tem 20 coisas, assim. É uma questão histórica no Japão. Então, por ter este ambiente, ficou meio que subentendido durante muito tempo isso em relação ao filme. E eu também cheguei a pensar isso na época, mas eu acho que não seja realmente isso. Eu acho que realmente é o foco do filme, é realmente retratar outras coisas, sabe? Eu não acho que seja realmente esse. Mas também não nego que eles possam ter tentado tapar o sal com a peneira, não. A gente tem isso do nome da Hiro, que os personagens vão esquecendo o nome, é muita questão da identidade que vai retratando ali, né? O nome, o que ele é pra ti, sabe? Não o significado dele apenas, mas quem é a Carol, quem é a Bárbara quando eu falo com a Carol? Quem são essas pessoas, sabe? Eu acredito desconfiando, assim, sabe? Eu acredito que não é, mas também desconfio. Aquele que tu olha assim, tá, mas não tá. Eu acho que a principal mensagem do filme é amadurecimento das pessoas, sabe? Quem sou eu, sabe? Quem sou eu inserido numa sociedade? Conceito de cidadão também, eu acho que pode se colocar aí. Quem sou eu na sociedade? Então, essas teorias aí acabaram surgindo, tipo, bem depois. Como é um dos filmes mais famosos do Estúdio Ghibli e é uma cultura completamente diferente da ocidental, quando vem pra cá, vem cheio das teorias. Assim como, por exemplo, sei lá, Pokémon veio pra cá falando que era do demônio. Outros filmes do Estúdio Ghibli têm teorias também. Tem a teoria de que Náusea é interligado com outro filme do Estúdio Ghibli, que os filmes seriam interligados num universo. Então, tem muitas teorias dentro do Estúdio Ghibli. Eu acho que todos os filmes do Ghibli que acabou vindo... hoje em dia é um pouco mais complicado acontecer esse tipo de coisa, porque você tem muita informação na internet, você tem... A maior parte das pessoas que passam no boca a boca os filmes, que vão falar dos filmes, que vão fazer alguma crítica, alguma coisa assim, sempre acabam citando referências da cultura oriental, né? Então acaba falando, né, sabe, o que, por exemplo, o significado das cores do Haku, sabe? Se eu não me engano, acho que esse dragão dessa cor verde ou azul, se eu não me engano, é o dragão do... Eu acho que azul é o dragão dos mares. No caso do Haku é um rio, né? Então acho que... se eu não me engano, o dragão no Japão, o simbolismo dele é a água, o rio ou alguma coisa assim. E até o nome do Haku, ele tem um nome muito profundo, que significa puro.
Sim, e são coisas assim, você vai acabar passando quando você vai falar de algum filme desses, de algum filme de outra cultura, que você conheça, não tudo, mas que você conhece uma parte, você vai acabar transmitindo para as pessoas, entendeu? Hoje em dia. Então a gente acha meio complicado, meio difícil acontecer, o que aconteceu antigamente, de vir pra cá e falar, meu Deus, teorizar sobre coisas que sei lá, se assistir, você vai virar do mal, sei lá, algo assim. Eu gostaria então que vocês falassem a cena que mais tocou vocês. A cena que mais me tocou, eu acho que é a cena em que o Haku tá todo machucado, sabe? Eu gosto muito de como os dois se aproximam nessa cena, de como as coisas vão acontecendo nesse momento, né? Como ela cuida dele, sabe? O carinho que ela tem por ele. Sei lá, quando ele aparece todo machucado, eu fico tão sensibilizada, tipo, me dá vontade de pegar e abraçar. Eu acho que pra mim é uma das cenas mais tocantes, porque primeiro ele tá, tipo, todo lindo, voando, sabe? Tá perfeito, e depois vai lá e ele é totalmente atacado, e eu fico... Essa é a cena que acho que mais me traumatizou também quando era pequena, que é aquela que fez, tipo, ai meu Deus, esse desenho não é pra mim. E também me fez querer assistir de novo quando tava mais velha. Eu acho que é muito chocante que de uma hora pra outra tá tudo bem e depois ele tá todo sangrando, tudo machucado. Eu também gosto muito de quando a Chihiro vai encontrar com os pais dela e quando ela vai procurar nos parques ela fala que os pais dela não estão ali. Acho que a cena que eu mais gosto é quando ela ganha os tickets do trem, do Kamashi. Eu adoro aquela cena, eu acho aquela cena muito linda, porque ela indo desbravar o mundo, ela indo por conta própria, tentar salvar alguém, ela saindo da zona de conforto dela, é uma das cenas que eu mais gosto. Ela parece pronta pra isso, ela parece estar um pouco amedrontada, mas ela sabe que é isso que ela tem que fazer pra salvar a pessoa que ela gosta, retribuir o gesto de gratidão dela pra ir salvar alguém que salvou ela, né? E eu gostei um pouco também o Kamashi, porque ele tem um desapego àqueles tickets que ele guardou por tantos anos, por muito carinho, e porque ele sabe que alguém tá precisando daquilo mais do que ele, que aquilo é um gesto de amor, porque ela realmente gostava do Haku, tanto que ele fala isso é amor, né? Então pra mim aquela cena é muito linda, ela é muito simbólica. Eu tenho muitas cenas assim, que eu gosto do filme, mas pra mim, se eu fosse destacar entre elas, seria essa, além da cena da despedida do Black Hill com o Haku. Nossa, pra mim realmente eu acho que uma das melhores cenas foi dela voando com o Haku depois que saíram da casa da bruxa. Na casa da bruxa também, eu achei que foi uma cena, digamos assim, tranquila. Foi uma cena que me deixou aliviada, porque ela saiu da casa de banho extremamente desesperada, porque queria salvar o Haku, né? O Haku tava lá caído, cheio de sangue lá com o velhinho, né? E ela saiu de lá desesperada, atrás de uma solução pra ele. E lá ela chega e tipo fica uma cena assim muito mais calma, assim. Você sai de um desespero e chega numa cena muito mais calma, que é ela com a irmã né, da Yubaba. A Zeniba, a irmã gêmea da Yubaba. E ela, tipo, apesar da mesma aparência da Yubaba, completamente o oposto. Acho que foi o que mais me surpreendeu ali, porque ela era considerada bruxa e tal, vivia, digamos assim, meio que isolada, né? Exilada, digamos assim. Eu vivia no mundo através ali daquela linha de trem que passava. Me surpreendi pelo fato dela ser boazinha, pelo fato da cena ser muito tranquilizante, depois de uma cena desesperadora, e pela resolução, né? Porque ela realmente conseguiu salvar o Haku ali, né? Aí depois, né, logo depois vem a cena dos dois voando de volta pra casa. Ela descobre que ele na verdade era o Ryu, né? Descobre o nome dele, né, também. Tem muita cena linda. E uma coisa que a gente fala, que vocês falaram bastante, foi cenas de voo. E o Miyazaki, ele tem uma relação muito próxima com o ar, já que o pai dele trabalhou com aviões. E é uma das coisas que ele mais gosta, e é uma coisa que eu sempre presente nos filmes dele, então... Sempre. Eu acho muito linda. Acho que você que falou que todos os filmes do estúdio Ghibli sempre se destaca o céu. Sim, se destaca o céu, tem alguma cena relacionada ao voo, sabe? São poucos filmes em que eles não mostram isso. Um dos poucos que não foi tão focado nisso foi, se não me engano, Princesa Mononoke. Mas o de resto, a maioria tem.
Deixa eu ver, a Tibi tá aqui falando que tá feliz porque não foi a única criança que não entendeu quando assistiu pela primeira vez. Cara, mas é uma coisa que eu disse, Chihiro não é um filme pra te assistir quando tá querendo. Tu assiste e tu fica assim, ó. Primeiro de tudo, tu fica morrendo de medo daquela cena dos pais. Cara, quando eu vi aqueles pais virando porco quando eu era criança, eu pensei, cara, será que se meus pais comerem muito, eles vão virar porco? E é muito assustador, cara. Cara, é uma cena que tu fica assustada, tu fica com medo. E tu não entende nada do filme, sabe? Uhum. Não entende nada. Foi isso que eu falei. Fui na locadora, quem escolheu o filme foi a minha mãe. Porque a animação, né? A gente ainda tinha aquela ideia de que a animação era coisa pra criança. Chegou, 2 crianças não gostou. E aí, gostaram do filme? Eu vi o trailer e por isso que eu peguei pra vocês aí. A gente... Aí as crianças encolhidas atrás do sofá. Eu não gostei. Não, medo, mas sabe aquele filme que não te passa, né, não passa pra uma criança totalmente a sensação de felicidade? É uma coisa que você tem que absorver aos poucos, você tem que entender muito do contexto. Eu, quando era nova, junto com a Natália, a gente não conseguia entender isso. Depois de muito tempo que a gente foi reassistir, inclusive, acho que a gente até alugou, ainda era na época de alugar DVD também. E aquela cena do porco, além de assustadora, ela é muito emblemática. Então, tipo, tu não entende ela e tu fica com medo. Porque tem um significado muito grande dentro dela. Tu fica assim, meu Deus, que filme é esse que minha mãe alugou pra mim? É, realmente é assustador. Quem nunca sonhou que os pais sumiram do nada? Vocês acham que a Viagem de Chihiro foi importante pra espalhar a palavra dos animes pro mundo depois de ter concorrido ao Oscar? Eu acho que sim. Eu lembro que quando isso apareceu pra assistir... Porque assim, a minha mãe viu o trailer através da TV Globo. Tipo, sabe aquele filme que passa na Globo? Uhum. E eles sempre anunciavam como o filme que venceu o Oscar, né? Então, eu acho que foi muito importante para um dos motivos para ela ter exatamente alugado esse DVD e eu ter tido o primeiro contato, né? Então, eu acho que sim, acho que foi muito importante. Eu acho que sim, não só para popularizar os animes, mas para ver que os animes são muito mais do que simples animações. Como a gente estava comentando e dando risadas sobre a transformação do corpo, as cenas emblemáticas, para verem que os animes são muito mais que isso, para ver que eles podem ser, além de bonitinhos, eles podem transparecer cenas bem amedrontadoras, temas mais profundos, porque, tipo, tem todas as cenas ali, se for ver com mais atenção, ela tem um significado, tipo, não só da identidade da Chihiro, mas a própria identidade do Japão, a tradição do Japão naquela época. Então, eu acho que aquilo abriu os horizontes, não só do Estúdio Ghibli, mas as animações japonesas além do Japão, sabe? Eu sou um bom exemplo disso. Eu, apesar de já assistir o que passava na televisão, né, que já passava, tipo, sei lá, Dragon Ball, Cavaleiros, que já passava assim normalmente na TV, a Viagem de Chihiro fez eu abrir os olhos pra pensar assim, tem coisa aí, né? Não é só, tipo, Dragon Ball a mesma coisa, sabe? Não é só Shonen aí da vida. Essas animações têm algo. E também foi o que me fez ter interesse em trabalhar com cinema animado, digamos assim, com animações. Eu tinha um sonho, assim, desde que, a partir desse momento aí que eu tinha 14 anos, a partir dos 15 eu pensei, não, meu objetivo de vida vai ser fazer uma animação para passar no cinema. Acho que a gente já pode concluir sobre o filme. Eu gostaria, então, que vocês dessem a nota para o filme, por que da nota de vocês? Começando pela Bárbara. Diga aí, de 0 a 5 otaquitos. Eu vou dar 5 otaquitos, porque eu tenho muita memória afetiva por esse filme. Então acaba pesando mais, mas assim, não só pela questão da memória afetiva, mas eu acho uma obra muito rica, sabe? A gente discutiu um monte de coisas que eu nunca tinha percebido, sabe? E são esses pequenos detalhes, sabe? Essas coisas que ficam tão escondidas que você tem que, às vezes, pesquisar, conversar com outras pessoas para perceber, que me faz ter uma admiração maior ainda pela obra, pela riqueza em que ela transparece, sabe? Quando a gente assiste. Então, para mim, 5 otaquitos, mais memória afetiva. Você, Manu? Eu vou dar 5, não só pela memória afetiva,
Pra mim é um filme que me marcou muito a minha infância. Como eu disse, sempre que eu posso, eu assisto. E, às vezes, a maioria das vezes eu choro com a mesma cena, que é a Chihiro e o Haku caindo do céu. Porque pra mim ele é muito simbólico e, inclusive, é tão simbólico que eu quero fazer uma tatuagem de A Viagem de Chihiro. E sempre que eu posso, eu quero falar sobre o filme. Ele retrata muito sobre a questão de identidade. A gente pode ver questões do consumismo, questões de representatividade de nem tudo o dinheiro compra, nem tudo o dinheiro te dá. A identidade de uma nação, a identidade de uma pessoa. Pra mim, também representa muito assim, não importa o que os outros fizeram comigo, mas sim o que eu fiz do que os outros fizeram comigo, que é uma frase do Jean-Paul Sartre, se não me engano, ele é um filósofo. Eu acho que é isso que aconteceu com a Chihiro. Eu acho que ela se encontrou, ela se redescobriu com 10 anos. E eu acho muito compreensível uma criança de 10 anos ficar extremamente pula da vida pra não dizer outra coisa quando se muda. Eu acho que foi exatamente isso que ela fez. Ela se redescobriu. Então, esse filme é maravilhoso. Pra mim ele é muito importante, então pra mim é 5. E Isaac, faça mais coisas assim. Por favorzinho. Eu queria dar 5 também. Exatamente pelos mesmos motivos que as meninas falaram. Pela nostalgia, pelo significado, simbolismo das coisas que tem em Viagem de Chihiro. Pelo amadurecimento do personagem, que eu achei que foi um amadurecimento muito bem construído. Ela conseguiu realmente passar passo a passo ali de uma criança muito mimada, que não sabia de nada, para conseguir ser uma pessoa, se redescobrir, como a Manu falou. Mas sim, minha nota é 5, por todo esse simbolismo, e pelo simbolismo que tem pra mim, o filme. Ai, acho que é isso então, gente. Até mais, pessoal. Até a próxima live. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau.